Para completar, o Atlético Mineiro de olho em IR Mina. Tem ainda todos os detalhes sobre os times que mais ganharam no futebol brasileiro do século XXI, últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto para o giro de notícias. A primeira informação é sobre o sorteio da primeira fase da Copa do Brasil, que já tem data, ele acontecerá na próxima sexta-feira. Nos últimos dias, os clubes brigavam com o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, para a realização desse sorteio o mais rápido possível, até em função da logística. O Edinaldo vinha adiando o sorteio, porque gostaria de fazer na sede da CBF, que passa por reformas. Bora te fazer uma pergunta agora: qual o clube de futebol no Brasil que mais conquistou títulos no século XXI? Acertou quem respondeu: Flamengo. Rubro-negro conquistou 26 taças, já estou incluindo nessa conta o título da Supercopa do Brasil, vencido nesse domingo, com vitória por 3-1 contra o Botafogo. E a distância do Flamengo para o segundo colocado, ou para os segundos colocados, é grande. Fortaleza, Cruzeiro e Internacional dividem o segundo posto com 18 taças, são 8 títulos a menos do que o rubro-negro. Na sequência aparecem Atlético Mineiro, Corinthians e Paysandu com 17 títulos cada um. Palmeiras é o oitavo com 16, o Cuiabá e o Grêmio somam 15. Torcedores do São Paulo e Santos podem estar se perguntando quantos títulos seus times conquistaram nesse período. Foram 12 taças, que colocam a dupla Sansão na 15ª colocação entre os times que mais venceram no Brasil ao longo do século XXI. Preciso te contar agora que o Atlético Mineiro tem feito força para a contratação de IR Mina, zagueiro colombiano de 30 anos de idade, que já passou pelo Palmeiras, pelo Barcelona e hoje defende o Cagliari da Itália. A ideia do Cuca era contar com o IR Mina nesse momento. Essa chance é muito pequena, para não dizer mínima, até porque a janela na Itália está fechando e perder o Mina nesse momento significaria para o Cagliari perder alguém que é titular e que não vai poder ser reposto até o fim da atual temporada. A vantagem do Galo nessa negociação é a chance de um pré-contrato com o Mina, para que ele se torne reforço sem custos a partir de 1º de julho. Seu vínculo na Itália se encerra em 30 de junho. Mas é importante lembrar que vários clubes brasileiros tentaram negociar com o Mina nos últimos tempos e todos acabaram sendo preteridos por propostas do futebol europeu, mais especificamente da Itália. Foi assim quando ele decidiu ir para a Fiorentina e foi assim quando ele decidiu primeiro se acertar com o Cagliari e permanecer no clube depois de renovar seu vínculo. Temporada atual de 18 jogos, parece pouco, mas para o Mina, que se contundiu bastante nos últimos tempos, já é uma vitória. O Mina não conseguia fazer 18 partidas numa mesma temporada desde a temporada 2020-2021, quando ainda vestia a camisa do Everton lá na Itália. Ele é titular absoluto. O Leonardo Vasconcelos querendo saber se Igor Gomes do Atlético pode pintar no esporte. Antes da live, o Leandro Eringer, que é torcedor do Galo, já tinha me mandado essa pergunta. Aí eu mandei mensagem para uma pessoa do esporte e eu perguntei: isso é quente? A pessoa respondeu: não, é só especulação, tá? O Leandro Jesus quer saber se o Galo está no mercado buscando alguém. Tá sim. O Cuca insiste em mais contratações e o nome do IR Mina entrou na pauta atleticana. Esse é um pedido do Cuca. O Cuca gosta demais do Mina. A questão é: o Mina tem contrato com o Cagliari até 30 de junho e não há nenhum motivo para a equipe italiana abrir mão de alguém que é titular agora. Faltam 4 meses para a temporada acabar. Eu vou abrir mão do Mina, não vou ter um substituto para ele. Como é que eu justifico isso para o meu torcedor, para o meu técnico? Então, acreditar que o Mina possa ser comprado agora é meio maluquice. Para metade do ano é uma possibilidade? O Mina está livre no mercado. Ele tem vínculo só até 30 de junho, então ele já pode assinar hoje um pré-contrato. Mas vale a lembrança de que o Mina tem sempre preferido as propostas da Europa a de clubes brasileiros. Ele chegou a negociar nesses últimos tempos com o Cruzeiro, com o Corinthians, com o próprio Galo, entre outros clubes. Mas no primeiro momento ele foi para a Fiorentina, onde não brilhou. Depois se acertou com o Cagliari por um contrato mais curto. E depois renovou com o Cagliari por mais um ano. Então, o Mina é quem tem dado todos os sinais de que está preferindo continuar na Europa do que vir ao Brasil. E aí, só para explicar, ou para completar, o Mina já tem na atual temporada 18 jogos. Ele não fazia 18 partidas numa temporada desde o ano 2020-21, quando ainda vestia a camisa do Everton da Inglaterra. Ele tem tido muitas lesões, tá bom? Quais são os times interessados no Rollheiser no Brasil? Essa é outra notícia que tem uma mudança. A chegada do Bruma
pro Benfica, o ex-alvo do Vasco, deve acelerar o processo de saída do Hohlheiser. O Hohlheiser já estava especulado como alguém que poderia sair do Benfica antes da chegada do Bruma. Com a contratação do Bruma, o espaço do Hohlheiser fica ainda menor, tá? E aí tem um outro ponto importante. As principais ligas na Europa estão fechando a janela. As principais ligas lá no mundo árabe também já fecharam. Então, hoje, os clubes brasileiros não concorrem com muitos outros times. Tem o futebol mexicano, tem o leste europeu, enfim, são menos as alternativas. Yuri Lages perguntando notícias do Galo. Sobre Igor Gomes no esporte, o que uma pessoa do esporte me contou é que não tem nada. Sobre o Yerry Mina, é um alvo, mas um negócio super difícil. Eu insistiria no Alisson. Se tem um monte de gente querendo o Alisson, se o Leicester está disposto a pagar 13 milhões de euros no Alisson, por que não dar chance para esse cara? Bora começar explicando as novidades do Romarinho. Primeiro, contar que a rescisão do contrato dele foi das mais pitorescas. Romarinho rescindiu seu contrato na sexta-feira com o Neon, porque o time dele imaginava que ele fosse ficar suspenso por doping. E aí, para não correr o risco de não ter nem o Romarinho, nem a vaga dele até o fim da temporada, o Neon se apressou e contratou um argelino do Lyon. Beleza. O problema é que depois de rescindir de forma amigável o contrato do Romarinho e depois de contratar o argelino, o Neon foi avisado de que o Romarinho está absolvido de um processo de doping. Ele havia tomado um remédio porque estava tentando engravidar a esposa e aí ele tomou esse remédio e foi pego no doping. Diante desse cenário, o Romarinho está livre e também não está suspenso, tá? O Corinthians fez sondagem. Outros 2 clubes da Série A do Brasileiro também procuraram Carlos Leite para demonstrar interesse, mas hoje tudo se encaminha para que o Romarinho fique no Catar. Eu havia contado para vocês no sábado que o Al Saad, que é o time mais rico do Catar, foi o primeiro a demonstrar a intenção de contratá-lo e fez proposta oficial. Houve, inclusive, uma videoconferência com a presença do Romarinho e dos representantes dele, que foi apresentado para cifras e tal. O problema é que o Romarinho não tem só a oferta do Al Saad. O Al Rayyan, time do Roger Guedes, do Arthur Jorge e de outros, também entrou na parada e está disposto a contratá-lo com uma oferta até melhor do que a do Al Saad. Diante disso, é pouco provável que a gente tenha o Romarinho voltando ao futebol brasileiro, pelo menos nesse primeiro momento, tá? Na metade do ano aí passa a ser uma outra situação. As propostas que o Romarinho tem são para fechamento dessa temporada atual, ou seja, por mais 6 meses de contrato. O Atlético tem um aliado muito forte pela contratação de Yerry Mina. André Cury, agente influente no meio do futebol, é o intermediário na negociação com o zagueiro colombiano de 30 anos. Ele até está na Itália, mas curte férias com os familiares numa região norte da Itália. E ele negocia com o staff de Yerry Mina essa volta ao futebol brasileiro. Cuca foi quem pediu a contratação do defensor colombiano de 30 anos. E é ele, André Cury, quem trabalha nos bastidores, tentando ajustar esta negociação para que Yerry Mina seja um reforço do Atlético ainda nesta janela de transferências. O zagueiro de 30 anos tem contrato com o Cagliari até junho de 2025 e pode chegar à Cidade do Galo por meio de uma compensação financeira. O Galo está disposto a desembolsar uma grana pela contratação do Yerry Mina. No entanto, não quer pagar um valor muito alto, não quer pagar um valor muito elevado, porque entende que um jogador em fim de contrato e com a idade de Yerry Mina não seria um nome tão valorizado, por mais que ele esteja jogando muito bem com as cores do Cagliari nesse momento. Então, hoje, a diretoria do Atlético tenta, ao lado de André Cury, esta liberação de Yerry Mina. A princípio, eles querem convencer o jogador de que a melhor ideia para o futuro na carreira seria a volta ao futebol brasileiro. Lembrando, no Brasil, o colombiano defendeu as cores do Palmeiras. Galo, então, tentando convencer Yerry Mina de que a volta ao Brasil e trabalhar com o Cuca seria o melhor para a carreira nesse momento. Além disso, o Atlético pode liberar o meio-atacante Igor Gomes à equipe do Sport. O jogador, que tem contrato com o Atlético vigente até dezembro de 2026, está na mira do Sport para a atual temporada. Já existe uma negociação em curso pela contratação do meio-campista de 25 anos, jogador que chegou ao Galo em janeiro de 2023. Quem negocia esta ida do atleta para
o clube da Ilha do Retiro é o empresário Juliano Bertolucci, que também é agente de Igor Gomes. E a situação pode avançar rumo a uma saída do jogador para o futebol nordestino. Hoje, o Igor Gomes é um reserva do elenco comandado pelo técnico Cuca e não tem tido tantas oportunidades entre os titulares. Então, é possível sim que essa negociação aconteça. Até aqui, ele disputou apenas uma partida com 6 minutos em campo. Essa partida válida pelo Campeonato Mineiro. Tá falado, meus amigos? É isso aí, torcedor atleticano. Quero sua opinião aí sobre o técnico Cuca pedindo o zagueiro Yerry Mina para o Galo fazer aí a busca pelo jogador e trazê-lo para reforçar a equipe. Como disse aí até o amigo Jorge Nicola, Yerry Mina vem se destacando lá no futebol italiano, né? E acho meio difícil aí ele acabar sendo contratado pelo Atlético, porque o jogador, nas últimas negociações envolvidas com ele, quando foi especulado em times brasileiros, o atleta preferiu permanecer pela Europa. E agora veremos aí se o Galo conseguirá fazer uma proposta tentadora ao jogador e trazê-lo ao Brasil para jogar com a camisa do Galo. Quero sua opinião nos comentários, não esquece de deixar like no vídeo, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e ativar o sininho de notificações.